Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Como todos nós aqui sabemos, no último dia 9 de agosto, Michael Brown, um jovem negro de 18 anos, foi morto a tiros por um policial na cidade de Ferguson, no Missouri, Estados Unidos. Inicialmente, a polícia alegou que Brown teria se comportado de maneira agressiva antes de ser alvejado e ocultou diversas informações sobre o caso. Logo depois, testemunhas relataram que o jovem tinha as mãos levantadas quando levou os tiros. O chefe da polícia local, quando perguntado quantos tiros Michael teria levado, disse que foram mais do que 2, mas não muito mais do que isso. Uma perícia confirmou que foram 6 tiros, 2 deles na cabeça. Ao mesmo tempo que a polícia escondia o nome do policial, divulgava para a imprensa que o exame toxicológico deu positivo para maconha no corpo de Michael e que ele era suspeito de roubo, como se isso fosse algum tipo de justificativa. Desde então, um clima de revolta se instalou na cidade, com manifestações públicas todos os dias, algumas terminando em violência. Lá, como aqui, a primeira resposta das autoridades foi tentar tirar as pessoas da rua com mais polícia, com gás lacrimogênio, uso de veículos blindados e até toque de recolher. O governador do Missouri decretou estado de exceção no dia 16 e requisitou a Guarda Nacional, Força Militar de Reserva. Policiais sem identificação ameaçaram e prenderam jornalistas, impedindo suas filmagens. Uma sobrevivente do Holocausto nazista, de 90 anos, foi uma das manifestantes presas. Os acontecimentos em Ferguson e as manifestações de solidariedade que se espalharam por diversas cidades reacenderam o debate sobre o racismo e a desmilitarização da polícia nos Estados Unidos. Muitos apontam que a militarização das forças policiais americanas teve início com a guerra às drogas na década de 80 e se intensificado depois dos atentados de 11 de setembro. Mais uma vez fica claro o papel da guerra às drogas como pretexto para a militarização da segurança pública, tanto no EUA quanto no Brasil. Eu queria ler agora, ainda sobre esse tema, o texto publicado pelo Luiz Fernando Viana na Folha de São Paulo, né, do dia 25. Ferguson é aqui, Rio de Janeiro. Se a cada morte de um jovem negro pela polícia no Brasil, segmentos da população saíssem às ruas tomadas de revolta similar à ocorrida em Ferguson, no EUA, viveríamos em convulsão diária. Nesse ano, foi divulgado um estudo da Universidade de São Carlos, coordenado por Jaqueline Signoretto. Mostra que entre 2009 e 2011, 61% das pessoas mortas pela Polícia de São Paulo eram pretas e pardas, e 77% tinham entre 15 e 29 anos. Em 79% dos casos, os responsáveis pelas mortes foram policiais brancos. O repórter Álvaro Magalhães, do Diário de São Paulo, fez um levantamento com os registros da capital paulista em 2012. Deu 66% de pretos e pardos entre os mortos. Não se deve esperar que a situação tenha melhorado desde então. Basta ver que no estado de São Paulo, a Polícia Militar matou 434 pessoas no primeiro semestre desse ano, contra 269 no mesmo período do ano passado, aumento de 62%. No Rio, os autos de resistência, eufemismo para esconder execuções, na maior parte dos casos, pularam de 200 no primeiro semestre de 2013 para 285 de janeiro a junho de 2014, um salto
de 42,5% após 5 anos de quedas das taxas. Ao longo de todo o ano de 2012, a polícia de Nova York matou 16 pessoas. Divulgado em maio passado, o mapa da violência, coordenado por Júlio Jacobo Weisselfield, para o governo federal, aponta que em 2010, último ano do levantamento, 75,1% das vítimas de homicídio no país foram pretas e pardas. Em 2002, a taxa era de 62,2%. Parêntese meu, lamentável que na era Lula, na era do PT, o número de vítimas pretas e pardas de homicídios no Brasil tenha subido. Voltando ao texto. Tentando se proteger em condomínios fechados e usando codinomes para vociferar na internet, os mais abastados acham que polícia é milícia. Não precisa seguir as leis, pois sua função é matar preto e pobre. No dia em que no Rio de Janeiro ou São Paulo virar uma grande Ferguson, não haverá policial suficiente para fechar a panela. Esse foi o texto do Luiz Fernando Viana na Folha de São Paulo. E agora o pequeno texto que está no site da Anistia Internacional sobre a Acari. 9 homens foram mortos entre 15 de julho e 4 de agosto na comunidade de Acari, no Rio de Janeiro, em consequência de operações da Polícia Militar. A última morte aconteceu no dia 4 de agosto, entre 16 e 17 horas, quando um homem com cerca de 30 anos, que era organizador de um evento local de forró, saiu para comprar gelo e foi baleado e morto. Moradores de Acari afirmam que após o término da Copa do Mundo, as operações da Polícia Militar aconteceram quase diariamente e chegaram a durar até 12 horas. As operações foram realizadas por diversas unidades da Polícia Militar, tal como o 41º Batalhão, a Tropa de Choque e o BOPE. Em geral, as operações aconteceram sem aviso em diferentes horários, de manhã cedo, à noite ou de madrugada, e às vezes foram lideradas por veículo blindado, o chamado Caveirão. Mais de 80 moradores relataram diversos abusos por parte da polícia. Eles alegam que a polícia usa chaves mestras para entrar nas casas sem qualquer aviso e sem mandato de busca, destroem pertences dos moradores e até furtam objetos e dinheiro. Os moradores também alegam que os policiais usam linguagem ofensiva, especialmente com as mulheres, chamando-as de piranha ou vagabunda. Às vezes agridem fisicamente os moradores, em diversas ocasiões com tapas na cara. O uso de armas de fogo desnecessariamente ou de forma indiscriminada durante as operações policiais está colocando a vida de todos os moradores em risco e tem amplo impacto sobre a comunidade. Escolas e creches ficam fechadas durante os dias de operação. Em diversas ocasiões, mães com seus filhos nos braços ficaram em risco enquanto procuravam local para se abrigar, mas sem ter lugar para onde ir. É evidente que é extremamente triste e condenável o que aconteceu em Ferguson, nos Estados Unidos. Mas, pelo menos nós temos o alento de ver que a população dos Estados Unidos não aceita a violência policial como a população brasileira está acostumada a aceitar. E nós temos que lutar para que esse comportamento chegue aqui no Brasil também. O povo brasileiro precisa se indignar. O papel da polícia é processar e prender, não é executar, não é matar, não é levar a violência de forma indiscriminada para todas as regiões pobres das nossas cidades. Nos Estados Unidos, o presidente Obama, que não é nenhum esquerdista, só para os padrões deles é que ele pode ser considerado esquerdista, declarou claramente na última semana: quanto mais a polícia se parece com o exército, mais as liberdades civis são atacadas e violentadas. Então, nós defendemos
a desmilitarização da polícia no Brasil e também nos Estados Unidos. O curioso é que lá a polícia não é militar formalmente, mas ela vem se militarizando especialmente a partir de um convênio do Pentágono que distribui armas de guerra para as polícias locais nos Estados Unidos. E o resultado está se vendo tanto lá como aqui, o aumento da violência das polícias contra as populações que elas deveriam proteger. Muito obrigado.